Marqueteria, um bate-papo descontraído sobre o mundo do marketing. Agora, na Rádio Sul América Seguros Paradiso FM. Boa noite, ouvintes da Rádio Sul América Seguros Paradiso FM. Hoje é segunda-feira e habitualmente, neste dia e neste horário, vamos aí apresentar mais uma edição do Marqueteria. Hoje temos o prazer de trazer aqui em nosso estúdio, que está situado no shopping Bossa Nova, anexo ao Aeroporto Santos Dumont, o presidente do curso IES, que será nosso entrevistado de hoje, o Clodoaldo Nascimento. Boa noite, Clodoaldo. Muito obrigado pela sua presença. Prazer recebê-lo aqui no estúdio da Rádio Sul América Seguros Paradiso FM. Boa noite, Alexandre. Muito obrigado. O prazer é meu estar aqui com você, pra gente poder conversar um pouquinho essa noite. Legal, hoje nós não vamos ter o professor da ESPM, mas vamos ter o nosso querido Lula Vieira, que vale por 2. Fala, meu querido Lula. Não precisava ter chamado de gordo também, não. Mas... Vamos lá. Boa noite, Clodoaldo. Eu acho que o programa de hoje vai mostrar a parte de dentro, as salas não conhecidas num curso de inglês. Estamos falando de um líder de mercado, é um dos 10 maiores cursos, escolas, mas nós vamos conhecer o curso IES, que ele dirige, o Clodoaldo, nos seus vários aspectos. Um dos mais importantes é o seu sistema de franquia, ou seja, como ele no mercado está oferecendo a possibilidade de você ter franqueados pelo Brasil inteiro o seu programa de expansão na área. E depois também falar um pouco da modernidade no curso, Pokémon, realidade virtual, uso da tecnologia mais avançada dentro da área do curso de inglês. Programa, vamos lá. Clodoaldo, dá uma explicada pra gente o tamanho do curso IES, uma rápida visão da sua história, mas basicamente o que ele representa hoje no mercado brasileiro de ensino de línguas. Lula, hoje a IES está com 175 franquias. Nós somos uma marca que existe, foi fundada em 72, portanto temos 44 anos de existência, porém muito jovem no mercado de franchise. Apenas 10 anos estamos completando esse ano. Comecei como a gente chama de vendedor, aquele que bate de porta em porta para fazer a matrícula, oferecendo um curso de inglês aos alunos, aos interessados, e passei por todas as partes de uma escola de inglês, até que eu tive a oportunidade de um dia ser convidado a trabalhar na própria IES, para ser o vendedor do IES. Por acreditar tanto no negócio, eu tive a oportunidade de abrir uma franquia do IES. Isso foi lá em 91. Graças a Deus, a coisa que eu sabia fazer muito bem era matrícula, Eu sabia matricular bastante aluno e me associei a uma pessoa que sabia administrar, então foi um casamento perfeito. Isso deu bastante sucesso pra gente. E quando você diz 175 escolas, cursos, quantos alunos são? Hoje, cerca de 60 mil alunos. 60 mil alunos. Você não é maior ainda, quer dizer, você é uma das 10 maiores. Eu estou entre as 10 maiores. Quantas pessoas no Brasil falam inglês ou têm um segundo idioma? Nós temos hoje dados, pesquisas, até feita pela própria ABF, onde apenas 5% da população fala um segundo idioma. E quando a gente aplica ainda um teste de proficiência a esses 5%, esse número cai para 2% apenas. Então dá ter 98% para explorar. Bastante. Você tem um número muito grande de alunos adolescentes, ou seja, quem está fazendo o que a gente chamaria de segundo grau e naquela fase que antigamente se chamava ginásio. Eu te pergunto, há necessidade mesmo de um complemento de um curso de inglês? Por que o sistema de ensino brasileiro já não atende à formação em idiomas do aluno matriculado nas escolas normais? É bastante difícil. Hoje, de fato, se faz necessário aprender o inglês, porque as escolas, seja ela pública ou seja particular, ela dá apenas uma introdução à língua, a não ser aquelas que a gente chama de escola bilíngue, que essas, de fato, capacitam o aluno realmente. Elas vão alfabetizar o aluno no inglês. Tirando isso, não existe a menor possibilidade. Por isso, as escolas de idiomas, a gente tá ali para exatamente capacitar esse aluno que busca essa melhora na sua fala. Vocês têm inglês e espanhol, Inglês e espanhol. Yes e si, mas não tem francês, não tem nenhuma outra língua. Não, inglês e espanhol. E espanhol. E as suas franquias, dá uma visão de como é que você funciona em termos de franqueador. Você tem algumas diferenciações. Você não cobra royalty. Eu queria que você explicasse como é que funciona isso. Você tem uma gama muito grande de possibilidades, de tamanhos. Esse modelo, como é que ele foi desenvolvido e qual o tipo de sucesso que está fazendo? O Brasil é muito grande.
bem heterogêneo. E as pessoas sempre querem, obviamente, ter uma oportunidade de empreender cada vez mais. Então nós começamos a formatar modelos que pudessem se adaptar à realidade de cada cidade. Então nós temos cidades como Rio, São Paulo, são grandes metrópoles, é uma população aí de mais de 8, 10 milhões de pessoas, mas também temos cidades bastante pequenas. Poderia citar um exemplo para você. Normalmente nas minhas palestras eu comento. A gente tem uma unidade numa cidade no interior do Rio Grande do Sul chamada Não Me Toque. Conhece Jura? pelo nome. Ah, não acredito. Exato. O Não Me Toque é um nome magnífico, Sem né? dúvida. É uma cidade que tem menos de 20 mil habitantes. E nós colocamos uma unidade lá. Foi a nossa primeira unidade nesse modelo, que a gente chama o primeiro modelo, um modelo menor, e que foi um sucesso. E dali, isso se expandiu para outras cidades desse porte. Então, o candidato à franquia, ele acessa o nosso site e lá ele vai ver qual o modelo que melhor se adequa à região dele, de uma maneira muito explícita, com todas as informações bem detalhadas, para ele saber exatamente qual o investimento que ele vai ser feito para abrir uma franquia. Esse modelo que vocês adotaram é jabuticaba ou ele é internacional? Esse que eu percebi pelo site. Porque normalmente o franqueado paga um royalty. Normalmente também tem que contribuir para o fundo de comunicação. Há uma série de modelos consagrados na área da franquia que vocês quebram eles todos. Quer dizer, você é completamente diferente pelo visto. Sim, sim. Como é que isso funciona? Inclusive, outra coisa, vocês também dão um enxoval pro começo da empresa do cara, né? Ele começa com um fornecimento, vamos chamar de gratuito, por parte de vocês, do material escolar, de algumas coisas básicas pro funcionamento. A gente tem um mercado bastante competitivo. O mercado de franquias como um todo, graças a Deus, é um mercado que cresce a cada dia, independente da nossa economia estar passando por um momento ruim, mas é um mercado que vem dando certo a cada ano. E você tem que realmente criar diferenciais. E um dos diferenciais que nós resolvemos fazer foi exatamente a não cobrar royalties. Hoje, um franqueado da IES não paga royalties. Ele tão somente paga pelo material que esse aluno que ele vai ter na escola dele vai utilizar. A gente procurou fazer dessa maneira, para criar diferenciais. Só no segmento de idiomas, a gente hoje tem mais de 70 players como concorrente. Então, se você não se reinventar, você realmente perde competitividade. Ficar um pouco na área da reinvenção, como é que está os avanços tecnológicos? Quais são os que você trouxe para dentro da empresa? Realidade virtual? O que você faz para o aluno estar usufruindo essas inovações tecnológicas que surgiram por aí, dentro da área, inclusive, de ensino? Essa da reinvenção a gente tem que estar realmente bastante atento, porque a geração que está vindo, né? A gente está falando muito da geração Y, tem a geração Millennials. Realmente elas são completamente tecnológicas, né? A gente hoje, quem é que não está no seu dia a dia hoje conversando e a gente pega uma pessoa de meia idade ou uma pessoa um pouquinho mais... eu conheço algumas, eu já ouvi assim... Como é que faz pra ligar isso aqui, né? Exatamente. Não tem mais ou menos isso? E aí a gente tá dentro de casa, chega uma criança, vê aquele monte de controle, sai ligando tudo e a gente fala, como é que ela conseguiu? Eu costumo dizer que elas estão nascendo hoje com um chip. Então, assim, a gente tem que fazer exatamente isso. Então, lá na IES, o que a gente fez para poder atender esse movimento que surge e vai continuar? A gente criou um departamento digital dentro da nossa empresa para que exatamente pudesse ver quais são as tendências e tentar sempre estar à frente, criando esse movimento. Começamos a procurar o que a gente vai fazer com que as nossas aulas saiam daquele modelo que um dia nós, Lula, entramos numa sala de aula, vimos um professor usando o giz. Lembra do giz? Lembro. E a gente já não faz mais isso. Então a gente tinha até então as nossas salas com TV, computadores. E nós começamos a perceber que o nosso professor, ele ficava de certo modo estático dentro de sala de aula, porque ele está ali parado em frente àquele quadro, monitorando aquela TV. E aí começamos a adotar um sistema através de tablets, iPads, começamos a usar o Web2V, para que a gente pudesse começar a fazer com que o professor começasse a circular dentro de sala de aula e fazendo com que o aluno percebesse essa interatividade. Isso tornou a aula extremamente positiva para ele. O aluno torce, né? Sem dúvida. Quem não quer chegar e mexer num iPad, quem quer poder se conectar e falar, interagir com a pessoa de fora. Vamos fazer a primeira paradinha no nosso programa aqui. Vamos ouvir um pouquinho a programação musical da Rádio Sul América Seguros Paradiso FM e a gente volta daqui a pouquinho com o segundo bloco do Marqueteria.